Qual o real impacto do crescimento da área de cana, de soja, de milho, de eucalipto, de algodão na pecuária de corte? Olá, eu sou o Miguel Cavalcante do Beef Point, do Agrotalento, e essa é mais uma sacada especial para você do Beef Point. E hoje eu estou respondendo uma pergunta de um dos leitores aqui que comentou na nossa fanpage lá no Facebook. Se você acompanha a gente no Facebook, tá aí uma oportunidade de você interagir com toda a comunidade de pessoas ligadas ao Beef Point. Vamos lá. Qual que é o real impacto? E eu comecei a escutar isso muito intensamente já tem bastante tempo. Por volta de 2008, mais ou menos, quando a cana cresceu muito no Brasil, muita gente vinha falar comigo, Miguel, a cana vai acabar com a pecuária, a cana vai crescer e tal. E aí você vai olhar os números, a área de cana no Brasil, ela é praticamente cerca de 40 vezes, não é 40% não, 40 vezes menor do que a área de pecuária. Ou seja, se dobrar a área de cana, se multiplicar por 3, por 5, mesmo que multiplicasse por 5, que é uma coisa assim praticamente impossível, né? Ainda assim, a mudança na área de pecuária seria por volta de 10%. Né? Então o desafio da pecuária não é área, o desafio da pecuária é produtividade e renda. Né? Agora, tem uma coisa que muda quando cresce a agricultura, seja qual for a agricultura, na sua região de pecuária. É que muitas vezes, pela primeira vez, você consegue de uma forma fácil e visível comparar o que a gente chama de, em gestão, em finanças, de custo de oportunidade. O que é um custo de oportunidade? É quando você tem uma oportunidade outra de atuar naquele mesmo negócio ao invés de fazer o que você está fazendo. Ou seja, se agora você pode arrendar para cana ou plantar cana, você tem que comparar a sua operação de pecuária, você pode comparar e você deve comparar a lucratividade, a rentabilidade, o faturamento do seu negócio pecuária com a oportunidade de arrendar para cana ou produzir cana, ou arrendar para soja ou produzir soja, e por aí vai. Né? E com isso, em muitas e muitas regiões, em muitas e muitas pessoas, eles nunca tinham passado por essa experiência de vivenciar, de ver com os próprios olhos, né, o custo de oportunidade, ou seja, outras opções para aquele mesmo negócio, para aquele mesmo ativo, a fazenda deles. Ou seja, agora eles tinham que comparar a pecuária deles, que muitas vezes não era eficiente, não era produtiva, não era rentável, não gerava renda, com um negócio que entrava com uma oportunidade de renda muito maior. E isso gerava um desconforto psicológico, né? Na verdade era um ótimo negócio, era um desconforto psicológico. A pessoa falava assim, puxa vida, tô fazendo aqui. Ela pensava dentro dela, muitas vezes ela não falava, né? Tô aqui trabalhando, fazendo a pecuária, não sei o que, e agora tem um negócio que eu posso arrendar e não fazer nada, e eu vou ganhar mais do que eu tô ganhando hoje. E isso causava um desconforto, né, interno, psicológico nas pessoas, porque agora elas tinham que comparar o negócio dela com uma outra coisa que potencialmente era melhor. Só que quando você olha, a maioria dos pecuaristas, eles são donos das fazendas. Ou seja, se na onde você está atuando tem uma outra atividade mais rentável, com maior geração de renda, a sua fazenda vai aumentar de valor. O seu maior ativo, que é a terra, vai aumentar de valor. Você vai ter valorização. Então, onde entra a agricultura, onde entra N atividades agrícolas que competem com a pecuária, na maioria das vezes você tem uma valorização do ativo terra. E isso é bom para quem é dono da terra. Né? Não reclame disso, agradeça, reconheça isso. Agora, aproveitando essa oportunidade de falar sobre crescimento de outras culturas agrícolas, qual é o real impacto dela na pecuária, tem um impacto negativo. Em muitos lugares, quando você tem um grande crescimento de uma atividade agrícola, algumas atividades, contratações, algum tipo de mão de obra e tal, esse tem um aumento de custos de você contratar determinado tipo de pessoa, determinada atividade, você comprar alguns tipos de serviços e produtos, e com isso a sua atividade pode aumentar um pouco o custo. Mas quando você olha na pecuária em si, não é uma mudança drástica. A grande mudança é que mudava o padrão de comparação da pecuária. Antes não comparava com nada, então podia estar bom, podia estar ruim dentro da cabeça da pessoa, agora tinha um fator de comparação. Agora, eu quero deixar uma revisão, uma reflexão, um pensamento para você, que se você está pensando sobre isso, crescimento da soja, crescimento de outras culturas agrícolas, de outras, né, de floresta, de algodão, você pode eucalipto em várias regiões está crescendo, você perguntar, o que um ótimo produtor de soja, ou de milho, ou de cana, ou de eucalipto, ou de algodão da minha região, onde está atuando, o que ele faz de diferente? Né? Como que a cabeça dele funciona de diferente do que a minha atuação em pecuária
ou normal ou comum em atuação em pecuária. E muitas vezes, né, o que eu vejo é que essas atividades agrícolas ela tem uma mudança ela tem um modelo mental de mais precisão, de mais detalhe, de mais ajuste fino. Segunda coisa, todas essas atividades elas têm um foco total em produção e não em estoque. Né? Então, muitas vezes a gente compara, eu tenho tantas cabeças, eu tenho tantas UA por hectare. Né? Mas eu até gravei conteúdo sobre isso. Se você procurar aí no YouTube, no Facebook, você vai encontrar outros materiais sobre isso. Mas na soja, você fala quantos sacos de soja você produziu por hectare. No milho, você fala quantos sacos ou quantas toneladas de milho você produziu por hectare. Em cana, você fala em quantas toneladas de cana por hectare. Né? Em pecuária, muita gente ainda fala, eu tenho tal rebanho, eu tenho tantas UA por hectare. Né? E mais importante do que o seu rebanho é a produção anual daquele rebanho. Se você quiser ir além disso, a rentabilidade desse rebanho. Né? Então é precisão, um foco diferente, não em estoque, mas em produção. E o terceiro ponto em velocidade, ou seja, muitas dessas culturas, a velocidade de ação, de análise, de observação e de entrar em campo e fazer acontecer é menor. Esses produtores eles têm que ser mais rápidos em olhar o que está acontecendo, entender o que está acontecendo, refletir sobre o que está acontecendo e tomar a decisão. Então, muitas vezes, eles tomam decisão em um período mais curto e isso requer uma habilidade diferente. Então, reflita o que você pode aprender com bons agricultores da sua região, que você pode trazer esse modelo mental, que você pode trazer essa técnica, que você pode trazer essa gestão para dentro da sua pecuária. Se você gostou desse conteúdo, deixa um comentário aqui embaixo com uma sacada, uma pergunta, uma sugestão, alguma ideia para a gente comentar aqui. Segundo, marca um amigo nos comentários que possa se beneficiar desse conteúdo. E terceiro, clica aqui em compartilhar e compartilha esse conteúdo com seus amigos, com sua rede, com seus parceiros, por e-mail, por Facebook, por onde você preferir. Eu sou o Miguel Cavalcante do Beef Point do Agrotalento. Esse é mais um conteúdo para você que faz hoje a pecuária do futuro. Um abraço e até a próxima.